Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês. Essa pregação em dupla aqui, desafio. Se um sozinho é desafiador, ainda mais dois, né? É difícil, gente. Olha pra gente. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Moisés da Paloma. Eu sou a Paloma do Moisés e somos casados para sempre há 3 anos e 7 meses. Quem não conhece sobre isso, tem um curso na igreja que chama Casados para Sempre. Você tem que fazer esse curso, ele é muito importante. E a gente quer primeiro agradecer, é um privilégio estar com vocês aqui diante da nossa igreja, e agradecer o convite dos nossos pastores, o Nando e a Rafa, e também do pastor Wagner e a Dani, que coordena esse culto. A gente está muito honrado de estar com vocês aqui. E o pastor Wagner pediu para a gente compartilhar um pouco da nossa jornada também, junto com a mensagem, um pouco do nosso testemunho de vida, né? Como casal, como namoro. E a gente vai compartilhar um pouco com vocês essa história. Espero que que seja edificador para você, que de alguma forma isso toque o teu coração. Mas antes eu também queria fazer um agradecimento especial. Todo mundo sabe aqui que eu sou do Ministério Incluir. Vocês estão vendo aqui que hoje as meninas vieram privilegiar, estão aqui traduzindo, tornando esse culto acessível. Então, eu queria que desse uma salva de palmas para as meninas aqui, nosso time da inclusão. Muito obrigada a cada uma. Prometo tentar falar devagar e não usar palavras difíceis. Porque Melquisedeque... Brincadeira. Gente, a gente vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento, mas eu acho que antes disso, a gente tem que falar um pouco que nossa história, obviamente, não começa só na minha juventude, ela começa na minha infância, quando meus pais fizeram uma escolha de servir ao Senhor, e isso é a importância dos pais que educam os filhos. E meu pai, ele gerou frutos, e a educação que meu pai nos deu evangélica no Senhor gerou os frutos que a gente tem hoje. Filhos que amam ao Senhor acima de tudo. Sou da família de 5 irmãos, eu sou o filho mais novo, e meu pai não deixou muita herança para a gente financeira não, aliás, mas uma coisa que ele deixou para a gente é uma herança de amar o Senhor. Gente, mas o pai dele está vivo, tá? Não mata o pai antes. De vida, né? Enfim, ele ainda não deu riquezas tão grandes não, mas uma riqueza mais importante que ele deu a todos nós foi de amar o Senhor. Eu acho que essa é a maior riqueza que um pai pode dar para um filho. Então a gente se preocupa muito com muita coisa, mas acho que a maior riqueza que você pode entregar para o seu filho é amar ao Senhor. E uma das minhas melhores lembranças da infância era minha mãe fazendo culto doméstico na minha casa, que enfim, quando os pais reúnem os filhos ali e cantam canções, pregam. E minha mãe fazia isso, acho que todo dia, se não me engano. Mas minha maior lembrança, além do culto, é que sempre tinha um lanchinho nesse culto, sempre tinha minha mãe fazia um bolinho de chuva ali, tinha um quisuco, não sei se vocês conhecem isso, aquele suquinho de 10 centavos, você colocava assim, sabe? É só o povo antigo que conhece isso, né? O povo novo não conhece não, mas minha mãe sempre fazia isso e minha lembrança é do quisuco do bolinho ali, mas ela tinha um culto ali todos os dias, então minha mãe sempre cultivava o amor ao Senhor da gente, e meu pai também, ele investiu muito em literatura cristã, porque meu pai era de uma igreja que era proibido ter televisão. Então, meu primeiro evento de TV, eu tinha uns 10 anos de idade, quase. Então, por isso que ele é o 5º filho, né, gente? Estão vendo daí. Meus irmãos mais velhos viram TV, foi muito difícil. Mas ficava brigando com meu pai, óbvio, né? Porque eles queriam ver TV. Mas meu pai, para compensar a falta de TV, ele comprava muito livro. Então, minha casa tinha muitos livros. Tinha muito livro de criança, infantil, de historinhas. Então, a gente lia muito. E tinha livro de teologia dele, várias coisas. Meu pai nem completou o ensino médio. A gente tinha 2 estantes completas de livros em casa e sempre lia muito. Então a gente, obviamente, era os melhores nas maratonas bíblicas todas. Eu ganhei muita coisa em maratona bíblica. E, enfim, essa foi um pouquinho da minha infância. Comigo já foi um pouquinho diferente. Eu não nasci num lar cristão, na verdade é um lar cristão católico, né? Eu fui batizada na igreja católica, mas a minha mãe sempre foi muito aberta às igrejas evangélicas. Então ela tinha muitas amigas que convidavam ela e ela sempre ia, sem nenhum preconceito. E eu lembro muito claramente, assim, quando eu tinha por volta de uns 6 anos de idade, que eu ia numa igreja bem reteté, sabe? Aquela coisa bem pentecostal. Eu nunca vou esquecer, o nome era lá no topo do morro, eu sou de Arraial do Cabo, né? Era no morro lá de Arraial, maior do que o morro que eu morava, e era da irmã Rosa do pastor Eurivelto. Até hoje eu não sei se é Orivelto, Erivelto, Eurivelto, para mim é Eurivelto, entendeu?
E lá eu tocava pandeiro para os corinhos de fogo, vocês acreditam? Tava lá no pandeirinho. Tem uma penteca aqui, tem uma pentecostal aqui dentro, gente. Aos 6 aninhos de idade, e assim, algo que me marcou muito é que eles oravam com muito fervor. E assim, eu vi muitos milagres, igual a gente cantou aqui, eu vi mesmo pessoas sendo curadas, eu vi muitos milagres. E aí, aos 8 anos de idade aproximadamente, o meu pai, ele se converteu, mudou de igreja e foi para a igreja batista. E ele me levou numa escola bíblica de férias, eu tinha aí por volta de 8 anos, e lá eu ouvi o plano da salvação, lá eu entendi de uma forma lúdica que eles fizeram ali, com historinhas e tudo, mas eu entendi claramente que eu precisava entregar minha vida ao Senhor, e ali eu levantei minha mãozinha e falei, eu quero Jesus. Aí sempre tem, né, a professora e pergunta, você realmente entendeu? Você quer aceitar Jesus? Eu, sim, eu quero. E por curiosidade, essa professora, né, essa líder do Ministério Infantil lá, a mãe do pastor Tiago Santiago, que é da IBA de Niterói. Os pais dele eram lá pastores em Arraial do Cabo, e eu passei a minha infância e minha adolescência toda sendo pastoreada por eles, e cresci lá com o pastor Tiago. E lá, assim que eu me converti, uma amiga, uma vizinha me levou para Mensageiras do Rei, e lá eu cresci e aprendi, por isso que eu sou tão defensora das Mensageiras do Rei, do Ministério Infantil, porque quando uma criança se converte, ela tem ali o poder do Senhor na vida dela para ganhar a família inteira para Jesus, para nunca se desviar e ter uma família realmente edificada na rocha, que foi o que aconteceu comigo, para a glória de Deus. E a gente viu aqui que as nossas famílias são um pouco diferentes, né? Ele já crescendo num lar cristão, os pais ali frequentando. Minha mãe, apesar de me incentivar, sempre me arrumar bonitinha para ir para a igreja, meu pai me levar, mas a minha mãe, ela não frequentava a igreja, só em apresentação de Natal ou alguma coisa assim. Mas ela sempre me incentivou. Em casa, quando eu não lia a Bíblia, ela falava, você não leu a Bíblia essa semana, cadê a tua Bíblia? Vai ler, domingo no EBD a professora vai perguntar e você não vai saber. Ela sempre incentivava. Ela lia? Não, mas ela me incentivava a ler. Meu pai sempre investiu nisso e era diferente, porém, algo em comum da nossa história. Os nossos pais nos ensinaram a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Estando na igreja ou não estando, eles nos ensinaram a amar a Jesus. E hoje a gente colhe fruto disso com uma família edificada. E esse mês de maio, mês da família, inclusive hoje o Dia Internacional da Família, a gente está trabalhando nesse mês o tema edificar. E aqui hoje a gente vai falar conselhos para edificar o seu lar no Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, conselhos para edificar um lar no Senhor. O texto básico que a gente vai usar para a gente conduzir o nosso testemunho aqui e falar um pouco para vocês é Provérbios 3, 5 e 6. Então, abra sua Bíblia aí. Provérbios 3, ou abra o seu aplicativo. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, deve estar aqui, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto é um dos meus textos prediletos, gente. Na época do namoro, ele era o papel de parede do meu celular. E a Paloma falava, você fala desse texto o tempo todo. Gente, era o tempo todo mesmo. Ele sempre falava isso. Esse texto dá 2 conselhos para a gente e uma certeza para edificar o nosso lar. Então, vamos caminhar nisso. O primeiro conselho que esse texto nos dá é: confie completamente no Senhor. Foi um pouco do que o Douglas falou ali, a gente combinou. Não, brincadeira, mas o Espírito Santo está falando já no culto, amém? Amém. Confie completamente no Senhor. E o versículo 5 vai dizer isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O dicionário vai dizer que confiar. O que é confiar? Confiar é pôr algo, alguém ou a si próprio sob a guarda ou os cuidados de uma pessoa. Ou seja, o que o texto está dizendo é: deixe sua vida sob os cuidados de Jesus. O texto continua: não se apoie no seu próprio entendimento. E às vezes, quantas vezes na nossa vida a gente faz exatamente o contrário? Nós nos apoiamos no que a gente entende e esquece de confiar no Senhor. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. E a gente falando de família, né? Às vezes a gente pega muitas pessoas que estão namorando, enfim, e já passaram por muita coisa na vida, já passaram por traições, por coisas complicadas. E quantas vezes a gente passa por traição e nosso entendimento vai dizer: não confie em mais ninguém, não confie em homem, não confie em ninguém. Só que Deus tem uma história para cada um, Deus tem páginas novas para cada um.
Muitas vezes, quando a gente tem rejeições, né, nosso entendimento vai dizer que a gente nunca vai ser amado, nunca vai ser aceito, mas essa não é a verdade de Deus para nós. Quando a gente faz escolhas erradas no passado, por não conhecer ou não obedecer os caminhos do Senhor, muitas vezes nosso entendimento vai dizer: você não merece uma história feliz, você não merece um final feliz, porque você é todo errado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus tem uma chance nova, uma esperança nova todos os dias. Amém. Quando às vezes a gente tem um lar complicado, né? Você veio de um lar onde só tinha gritaria, tinha traições, um lar muito confuso. Você vai dizer: cara, como é que eu vou ter um lar diferente disso? Mas não, cara, com Deus sempre tem uma história nova e vai começar a partir de você um lar diferente. Então, assim, primeiro conselho para a gente edificar um lar no Senhor e um antídoto contra as armadilhas do nosso entendimento é confiar no Senhor. Amém? Amém. Voltando um pouco para a nossa história, agora chegou a minha adolescência, né? Minha adolescência eu fui de um grupo de adolescentes que ensinava muito sobre santidade. Eu era de uma igreja que era muito forte isso. Respeitar, usufruir cada tempo da vida. Então, se é adolescente, aproveite a adolescência ao máximo, é jovem, aproveite a juventude ao máximo. Cada fase é uma fase. E às vezes tem muito problema disso. Tem muito jovem querendo ser adolescente, por quê? Porque pulou de fase. Na adolescência foi jovem, aí quando é jovem quer voltar, fica usando roupa de jovem, ter pensamento de jovem. Mas comecei a aprender também, aprendi sobre defraudação, sobre a importância de não ficar, etc. E, enfim, e também sobre, uma coisa que eu aprendi lá também é sobre namoro, que namoro era uma fase de conhecimento para o casamento. Então, namoro não se namora aleatoriamente, namora para casar. Então, enfim, eu me formei no ensino médio e comecei a procurar a minha amada, né? Tinha uns 18 lá, mais ou menos. E, irmãos, infelizmente, o Senhor não foi muito rápido comigo, demorou muito, gente, meu Deus. Demorou demais, gente. Eu estava no Rio, né, gente? Ele lá em Minas procurando errado, ué. Procurando enfim, no lugar errado. Sabe, tem uma música aí, eu não vou cantar aqui não, mas as pessoas que eu gostava, não gostavam de mim. As pessoas que eu não gostava, gostavam de mim. Aí era muito complicado, gente. Enfim, e a minha... a Paloma... Para de pensar na música, gente, para. A Paloma, minha esposa, né, tá aqui, e a Paloma foi minha primeira namorada, e eu tinha 31 anos. Ou seja, foi do 18 ao 31, gente. Tempo de espera longo. Meu Deus. E, enfim, com 20 anos eu tinha uns 10 critérios para a pessoa que queria me casar. Com 31 eu tinha um, ser mulher. Mentira! Não, brincadeira. Brincadeira. Deus, tu sabes. Olha aí. Brincadeira. Não, brincadeira. Eu tinha 3 critérios na época. Mas os 3 critérios, tinha que bater os 3 critérios. Enfim, e assim, gente, obviamente foi difícil. Eu orava e Deus... Pô, tô fazendo tudo certo, Deus, eu não tô por aí fazendo, e isso atrapalha, às vezes atrapalhava, porque eu tinha 27, 28, as meninas tudo experientes, eu lá inexperiente, aí as meninas, não vou namorar com você não, porque você não é experiente. Gente, eu tô fazendo tudo certo, ela não quer namorar comigo, gente, é difícil demais. Aí eu falava com Deus, então eu tinha que fazer tudo errado, né? Aí eu pensava, como é que eu vou conseguir algo de Deus fazendo o que Deus não aprova? Não faz sentido, né? Então, assim, eu chorava e Deus, cara, eu sei que o Senhor tem um plano pra gente, eu sei que você tem família faz parte do plano do Senhor, eu sei que as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Enfim, não foi angustiante, gente, mas um dia, aleatoriamente, a Paloma já era da igreja há 1 ano já, e assim, a gente se cruzava nos corredores, se falava, mas eu nunca, nem pensei nela como uma pessoa que eu podia namorar. É uma bênção, né? Tá me colocando aqui, né? Maravilha. Não, gente, eu acho que Deus cegou o entendimento mesmo, porque assim, eu olhava um monte de gente da igreja, mas... Não foi isso que a gente combinou em casa. Mas não, assim, eu acho que ela é muita areia pro meu caminhão, eu não olhava muito. Consegui virar o jogo. E aí a gente, um dia eu servi no Biuan, e aí a Paloma estava lá na unção, ela tinha acabado de fritar batatinhas, estava todo no óleo, assim, aquele perfume de óleo, e a gente, no final do culto, começou a conversar, e ela falou que ela tinha feito 6 viagens missionárias, que amava muito o Senhor, e eu, gente, essa menina tem uma coisa diferente. Aí a gente começou a conversar, e aí de lá para cá a gente não parou de conversar, até hoje a gente conversa, e... Enfim, gente,
E agora, foi isso um pouco a minha história. Agora, minha vez. Mas o meu foi um pouquinho diferente. Na adolescência também, eu aprendi muito sobre relacionamento, um pouco diferente de como foi para ele, na igreja dele. Tinha esse incentivo ali de uma forma mais categórica ali, mais firme. Na minha, sim, eu tinha lições de EBD e tudo mais, ouvia sobre, mas eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre pesquisei sobre relacionamento cristão, eu queria aprender mais sobre isso. E eu tive entendimento aos 14 anos num congresso que eu lembro até hoje o tema, se chamava Na Contramão do Mundo, foi um congresso de adolescentes. Ali eu tive a percepção de que eu precisava guardar o meu coração e ali eu fiz 2 votos com o Senhor, de que não iria beijar e não iria ter relações sexuais até o dia do meu casamento. Eu falei, Senhor, eu quero fazer esse voto com o Senhor. Que lindo, né? Semana seguinte eu estava beijando o primeiro menino do congresso. Beijei ele. E daí fui beijando, né? Adolescência. E eu, apesar de estar na igreja, apesar de estar ali firme no Senhor, estar em ministério de dança, ministério de louvor, dando aula para o ali no ministério infantil para as crianças, vivendo ali realmente uma vida com Deus, mas nessa área era o meu espinho na carne. Quando Paulo fala ali do espinho na carne, essa área para mim foi uma área que o diabo sapateou assim na minha vida, porque eu por muitas vezes cedi ali a tentação de Satanás, cedi, e aí eu fiquei com outro. E nesses momentos a gente não percebe por que a gente está fazendo isso. Muitas vezes é por modinha, porque as meninas perto de mim estavam fazendo. Porque é engraçado, na minha escola eu era muito ali certinha, sabe? As pessoas olhavam e viam assim o meu testemunho, mas assim, no meu coração eu sabia, porque nenhum menino me interessava. Eu não era das mais populares, das mais bonitas. Se vocês pegarem fotos de antigamente, gente, o negócio era brabo. E assim, os mais bonitinhos não estavam nem aí para mim. E os outros eu não interessava. Então era fácil manter a santidade. Mas na igreja, nos congressos, tinha os menininhos ali, não sei. Hoje em dia, esse pessoal da base é assim, mas naquela época, os menininhos do louvor era o que chamava a atenção. Não é, né? Glória a Deus. Aqui é crente, não tem isso, glória a Deus. Aqui é todo mundo crente, fiel. E aí, o que acontece? Eu ficava ali de olho, aquela coisa toda, e aí eu não percebia. Hoje, olhando para trás, eu vejo claramente que eu fazia tudo isso por carência. Aos 17 anos, meu pai faleceu. E nessa época, eu não percebia, mas eu tentava suprir esse vazio da ausência dele, não com a paternidade do nosso Deus. Eu olhava Deus como Deus e eu como serva, mas eu não conseguia olhar Deus como um pai que supria a necessidade do meu pai terreno. Então, eu usava desses relacionamentos, muitos até abusivos, passando por traições, por situações que eu não precisava viver, mas para suprir ali algo que estava no meu coração e não sabia. E dali em diante, eu namorei e Moisés foi o meu 7º e último namorado, para a glória de Deus. Dei uma diminuída nele também, né? 7º ali, tô brincando. Enfim, as 2 histórias falam de confiança de um jeito diferente. Talvez você é aquele que confiou no Senhor desde o princípio e amém. Confiou, foi. Deus falou para fazer isso, vamos fazer isso até que chegue o milagre. Ou você talvez teve uma história cheia de tropeço aí, mas Deus também é um Deus de recomeços. E aí, o segundo conselho nesse texto que eu queria falar com vocês tenha a companhia do Senhor em todos os nossos caminhos. O segundo conselho tenha a companhia do Senhor em todos os seus caminhos. É o versículo 6, parte A, que fala assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer aqui nesse texto, antes de ter comunhão, é andar com o Senhor. Então, ande com o Senhor em todos os seus caminhos. Em Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês essa noite será que todos os caminhos que você está andando, trilhando, o Senhor está andando com você do seu lado? No seu relacionamento, no seu namoro, será que Deus pode andar com você em todos os lados? Ou tem trechos do seu caminho que o Senhor não pode andar? É melhor o Senhor ir para o lado. No seu sentimentos e emoções, será que Deus está habitando ali em todo o tempo? Nas suas discussões com os cônjuges, onde a gente se ira, onde a gente às vezes não pede perdão, a gente quer se vingar, será que Deus está caminhando com você naquele passo ali? Será que Deus está no caminho da nossa educação dos nossos filhos? Será que Deus está presente? Ou a gente está andando num caminho e Deus em outro? Aqueles que tropeçam no caminho, que se desviam e caem em abismos, é porque em algum momento pararam de andar com Deus.
Então, o segredo da gente ter uma família edificada é confiar no Senhor, e outro segredo é andar com o Senhor. Às vezes a gente desvia um pouco o olhar e começa a andar por caminhos que não são os caminhos que Deus tem para nós. E como é que a gente tem a companhia de Deus em todo caminho? Sabendo o caminho que Ele anda. Eu tenho que saber onde Deus está andando. E como é que eu sei onde Deus está andando? Pela Bíblia. É na Bíblia que é revelado qual é o caminho de Deus para cada etapa da nossa vida. Isso não é só sobre relacionamento, é sobre tudo. Qualquer comportamento humano, eu posso olhar na Bíblia e ver onde Deus trilha, e eu vou trilhar esse caminho. E nossa igreja, ela tem, além dos estudos bíblicos, você pode fazer na sua casa, no TSD, você pesquisar a vontade de Deus sobre cada área da sua vida. A nossa igreja tem vários cursos que ajudam a gente nesse descobrir o caminho de Deus. Você quer descobrir como é ter uma hombridade, como ser um homem segundo o coração de Deus, tem um curso ótimo na igreja que chama Homem ao Máximo. Você quer saber como é o caminho de Deus para ser uma mulher virtuosa, tem um curso na igreja que chama Mulher Única. Você quer saber princípios de Deus sobre finanças, como é que você pode lidar com suas finanças, tem um curso na igreja que chama CRAU, que é ofertado só na sede, mas é um curso muito bom, ainda não é ofertado aqui. Tem outro curso, você quer saber os princípios de Deus para o seu namoro, se você está indo em direção a um casamento bom, tem um curso que chama Curso de Noivos. Se você já casou e quer aprender princípios de Deus para não errar no casamento, tem um curso que chama Casados para Sempre. Então, assim, existe infinidade de tentativas da igreja de te ajudar a descobrir os caminhos de Deus. Basta você correr atrás e aprender isso. E voltando ao nosso testemunho aqui, a gente começou a namorar e a gente entendia que a vontade, que o propósito de Deus para o casamento, para o namoro, perdão, é um tempo de conhecer a alma da pessoa. Biblicamente, o namoro é um tempo de conhecer a alma, não conhecer o corpo. Tem uma palavra, tem um ditado que fala assim, que é muito legal. No namoro e noivado, a gente vai se despindo, até que depois do altar a gente tira a roupa. Então, é um despir da alma o namoro e noivado. Só que as pessoas invertem e acabam não conhecendo nada da pessoa no namoro e noivado, e chega no casamento e descobre tudo. Então, assim, a gente entendia esse princípio e a gente fez perguntas difíceis, a gente leu o livro junto sobre namoro, tem um livro muito bom do John Piper sobre isso. A gente ouviu muitas pregações sobre família, a gente fez curso de noivos, e isso nos ajudou a entrar no casamento com um nível de acordo muito maior. Então, a gente acaba que conseguiu ter uma maturidade com mesmo poucos anos de casado, não porque a gente fosse melhor, mas que a gente buscou entender o caminho de Deus. E assim, em relação à questão física, a gente, no começo, foi um pouco assim, em relação aos beijos, né? Como muito tempo, né? Então, assim, eu fui um pouco animado demais. Mas. Gente, primeira namorada, eu tava de boa, já tinha beijado pra caramba, falei, não. Inclusive, gente, um detalhe, eu falei pra ele, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, o que você acha de corte? O que você acha da gente esperar pra beijar só no altar? Você sabe o que é corte, gente? Corte é um namoro sem beijo, só beija no altar. Aí ele, se você beijou a beça, o problema é seu. Agora que eu quero beijar, não tem esse negócio. Na minha vez, eu esperei pra caramba, agora você quer esse negócio de corte? Tem isso não, a gente vai beijar, mas com santidade. Ele não que eu tava ali, né? Não, gente, já errei no voto lá atrás, né? Eu tenho um pouco de trauma de corte também. Tem um monte de gente que na minha adolescência fez corte e apareceu grávida. Eu não sei como, assim, mas... Não, é sério, gente. Eu tenho meu... É melhor você ter equilíbrio na vida, assim, mas enfim. Aí... Onde que eu tô aqui? Me perdi. Ai, Jesus, espera aí, gente, rapidinho. Então, é até emocionante essa parte. Então, aí, em relação a físico, a gente avançou um pouquinho, depois a gente voltou. Peraí, calma aí. Não, a gente avançou no beijo quente, quero deixar claro. E aí, a gente... Tinha um amigo nosso que falou o seguinte, meu conselho que era assim, no namoro, a parte física só aumenta. Então, toma cuidado na velocidade que você aumenta isso. Aumenta devagarzinho, para dar tempo para você chegar a 2 anos de casado, namoro, né? Aí, a gente... no começo foi um pouco agitado, depois, calma aí, vamos travar, e depois a gente conseguiu ir. Eu falei, menino, calma, pelo amor de Deus. Não, menino não, eram os dois, gente. Cada dia um tem que estar mais na noção. Ele não deixa. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, chegar em santidade até o casamento.
Amém. E sabe aqueles... Eu fiz 2 votos ao Senhor, né? Do beijo e da questão íntima. O beijo, realmente, eu não consegui. E aquilo me doía muito. Toda vez que eu ia ter meu momento com o Senhor, eu orava, eu falava, Senhor, eu me arrependo de verdade. Mas eu sei que daqui 1 mês, provavelmente eu vou estar com outro garoto. Eu não sei sair disso. Eu não sei como evitar. Eu não consigo dizer não. Mas, por favor, não me deixe, por favor, casar errado, não me deixe me entregar intimamente para alguém que não seja meu marido. Eu falei, vai ser a maior decepção para mim, porque eu já quebrei um voto com o Senhor, e eu tenho tanta convicção de que é isso que eu quero para a minha vida, só que eu não sei o que fazer, eu não sei como me manter fiel ao Senhor. E graças a Deus o Senhor me permitiu manter fiel nesse quesito. E foi muito lindo, assim, no dia do nosso casamento. Até falei isso nos meus votos. Eu falei, obrigada, Senhor, porque o Senhor não me deixou casar errado. Hoje eu tenho plena convicção de que eu estou casando com um homem segundo o seu coração. E eu, fiz questão de ir para o hotel com um vestido de noiva, para ter aquele momento assim, o meu marido vai me despir. Ele vai ser o que vai me ver intimamente, somente ele. E Deus foi muito fiel nesse sentido. Porém, eu tenho certeza também que Ele seria fiel se eu errasse, se eu também descumprisse esse voto. Porque quem descumpre voto somos nós. Quem quebra aliança somos nós. Deus, Ele não quebra alianças. Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele guarda. Aquela oração que a gente fez ali, que a gente esqueceu, o Senhor não esqueceu. Os votos nós quebramos, mas Ele permanece fiel, porque, como o Douglas falou, é caráter de Deus. Deus, Ele é fiel, independente da nossa infidelidade, independente da nossa desobediência. Deus permanece fiel, Deus permanece amoroso, misericordioso. É tudo graça, gente, é tudo misericórdia. E eu tenho certeza que se eu tivesse caído lá atrás, tivesse realmente perdido a minha virgindade com 1, 2, 3, que seja, o Senhor era poderoso e fiel para reconstruir a minha história, para fazer tudo novo de novo e para me dar uma família edificada na rocha, que é isso que Ele tem para os seus filhos, quando a gente de verdade se arrepende e entrega o nosso coração, a nossa confiança plenamente ao Senhor. Então, Deus foi fiel nesse sentido, eu dou graças a Deus. Mas para você que está aqui nessa noite, por acaso você errou nessa parte ou em outra, e talvez até hoje pensa que você não tem direito de ter uma família edificada, de um lar edificado no Senhor, isso é mentira de Satanás, porque Deus, Ele pode reconstruir a sua história, te dar uma folha em branco e fazer tudo novo, e você ter uma família edificada na rocha para a glória dEle e testemunho da bondade e da fidelidade dEle. Enquanto a vida, a chance de recomeço, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Todo dia Deus te dá uma folha em branco. Vamos começar de novo? Vamos embora. E o terceiro ponto é uma certeza desse texto, que vai dizer que saiba que você vai ter recompensa. Essa é uma certeza desse texto. O 6, parte B, vai dizer, Ele endireitará suas veredas. Quando a gente confia e tem comunhão com Deus no caminho, tem uma promessa na Bíblia. O Senhor nos dará uma vida reta e segura. Então, se você quer ter uma vida reta e segura, é você confiar no Senhor e ter comunhão com Ele no caminho. O caminho do Senhor sempre levará para algo melhor, mesmo que a gente às vezes não entenda, mas Ele sempre levará. Porque afinal, Ele está no caminho, né? O Senhor nunca vai para o lugar errado. Então, se você seguir Ele, vai dar certo. É isso. Hoje a gente vive o casamento que é fruto das nossas escolhas, de confiar no Senhor no tempo da espera, nos recomeços, e ter buscado o máximo a instrução possível para a gente andar em comunhão com Ele e nossa família. É lógico que a gente não sabe tudo de relacionamento, a gente precisa aprender muito ainda. A gente também não é um casal que perfeito, a gente briga, a gente tem nossos problemas para a gente corrigir, a gente tem coisas para melhorar ainda, mas o que a gente pode dizer sobre o nosso casamento é que ele não é perfeito, mas a gente é muito feliz. E eu acho que é isso que Deus quer para cada um de nós, desde que nós andemos no caminho dele. Só que Ele quer melhor para a gente, só que a gente vai lá e começa a andar por caminhos que não são a vontade dele. Então, escolha seguir o que a gente está falando aqui essa noite. E a gente crê que o nosso testemunho até aqui é uma parte, né? A gente crê que Deus ainda vai fazer muito além, a gente crê que Deus ainda vai fazer muito mais do que a palavra afirma isso, que Ele é fiel para fazer muito além daquilo que a gente pensa, pede, imagina. Sou muito grata a Deus pelo nosso casamento, mas sei que Deus ainda tem aí uma caminhada para a gente, né, de construção familiar. E hoje
hoje a gente está numa nova fase, na fase de expansão da nossa família. Desde sempre, né, a gente teve o desejo, né, de ter filhos. E logo assim, quando a gente casou, a gente falou, vamos demorar uns 2, 3 anos para ter filho. E aí, o ano passado, em janeiro, eu fui numa ginecologista para ver, né, como é que estava tudo certinho. E aí ela falou sobre a baixa reserva ovariana, que daria um pouco de dificuldade para a gente, né, ter ali um bebê. Claro que diagnósticos são só diagnósticos, né? O nosso Deus, como a gente cantou aqui, é poderoso para fazer muito mais. E a gente conversou e aí, processando tudo, a gente decidiu que no fim do ano passado a gente ia começar a tentar engravidar. E, de fato, em outubro, né, eu parei o remédio e a gente iniciou aí, deixar, né, o Senhor agir e vir quando Ele quisesse. E, para a glória de Deus, em fevereiro, dia 25 de fevereiro, eu descobri a gravidez, né, a gente ficou muito feliz, a gente, assim, louvou e adorou, foi um dia muito marcante, muito especial. O Senhor nos deu aí o nosso filho, tão sonhado, e naquela semana eu fui para Israel. Eu fiquei desesperado, pensando, gente, eu não tenho nenhum livro em casa, como é que eu vou educar meu filho? Ai, meu Deus, preciso comprar livros. Gente, é verdade, ele ficou desesperado, mas ele falou, a nossa rotina de devocional, como tá? Como é que a gente tá? Meu Deus, eu vou saber ensinar essa criança no caminho do Senhor? A gente não tem um livro de historinha, como é que ele vai saber? Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Aí, naquela semana, eu fui para Arraial do Cabo. Falei, amor, vamos aproveitar que eu tenho que trabalhar lá e vamos contar para a nossa família. Eu tinha descoberto muito recente, eu estava por volta de 3 semanas de gestação. Fomos para Arraial e aí contamos pessoalmente para minha mãe, para minha avó, para meus tios. A gente teve um momento ali em família muito legal, também com alguns amigos. E Moisés voltou para casa, eu falei, eu preciso contar para mais gente. Eu não estava aguentando, né, de felicidade, pessoas mais próximas ali, padrinhos de casamento. E ali fiquei mais uma semana na casa da minha mãe e no dia 7 de março eu acordei com muita cólica e muito sangramento. E naquele dia a gente foi no hospital, né, e tudo mais. Precisei ligar para minha médica aqui, fiquei de repouso e tomando um remédio que poderia segurar a gestação e confiando que Deus é fiel no milagre e Ele é fiel também quando Ele diz não, porque todas as coisas, diz a Bíblia que todas as coisas, independente de se boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu estava confiante nisso, falando, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas óbvio que a gente tem que ter fé para a gente orar e clamar a nossa vontade, expor para o Senhor aquilo que a gente sente. E aí voltei para o Rio e no dia 14 de março a gente ia fazer uma ultra, eu ia fazer uma ultra que eu ia ou ouvir o coração do bebê ou, né, descobrir que eu tive um aborto espontâneo. E infelizmente ontem, né, completou 2 meses que a gente realmente lá naquele dia descobriu que o meu útero estava vazio e que de fato Deus deu e Deus levou e louvado seja o nome do Senhor. Eu tô emocionada, não significa que eu ainda tô com dor, e se eu tivesse com a dor e a tristeza completamente aceitável, porque não é porque nós somos seres humanos que a gente não chora, que a gente não sente, que a gente não fica triste. Somos seres humanos e Deus conhece, né, a nossa dor, conhece o nosso coração. Mas tive sim o período de luto, a gente, né, sofreu muito, a gente sentiu muito, a gente teve ali um momento de dor, de luto, até de questionar a Deus, mas não questionar no sentido de brigar, mas assim, sabe, Deus conhece meu coração. Eu falei, Deus, mas por quê? Poxa, eu fiz tudo certinho, será que eu fiz alguma coisa errada? E aí tem isso, quem já passou por uma perda gestacional sabe do que eu estou falando. A gente se sente culpada, a gente pensa, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Será que eu comi alguma coisa que não devia? Será que eu fiz um esforço a mais? Mas não tem a ver com a gente, porque quem dá a vida é o Senhor. Deus deu e eu não perdi um filho. Hoje eu entendo que eu devolvi um filho ao Senhor, porque quem dá a vida é Ele, quem dá o filho é Ele. E nós, desde que a gente descobriu, naquele dia a gente orou e consagrou essa criança dentro do meu ventre ao Senhor. Então Ele sempre foi do Senhor e Ele está com o Senhor, e a gente crê que a gente vai reencontrá-lo, né, na glória. E às vezes você passou por essa situação também de perda gestacional, ou talvez o seu filho já estava até maior, mas saiba que Deus, Ele não te ama menos. Deus não tem filhos preferidos, Deus te ama de igual modo. E como o Douglas bem falou aqui, né, ele e a Rai também estão vivendo esse momento, como ele falou,
não importa se Deus não fez comigo, se não houve o milagre de segurar minha gestação, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida, na vida de outros, porque a gente não pode adorar a Deus pelo que Ele dá pra gente, pelo que Ele faz, pelos sims deles. A gente precisa adorar a Deus pelo não, a gente precisa adorar a Deus por quem Ele é, pelo caráter dEle, não por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer, porque o que mais Ele podia ter dado pra gente, Ele já deu. Ele não precisa de dar mais nada. Nós somos devedores. Ele deu o único filho dele para morrer em nosso lugar. Ele sentiu essa dor, Ele deu o filho dele. Quem somos nós? A gente não tem nada para oferecer para Deus. Então a gente está nesse processo, mas também vem a parte boa. A fábrica está liberada, já estamos aí trabalhando na terra para Jesus trabalhar no céu. Estamos fazendo a nossa parte para que Deus faça dele. E eu creio que em breve, em nome de Jesus, vocês vão me ver aí barriguda, com esse vestido aqui, com a barriga aqui, essa criança aí correndo pela igreja no colo de um, de outro, no Kids ali. A gente quer aumentar o Kids dessa igreja, esse berçário. Orem por nós, sempre que lembrarem, orem por mim, pelo Moisés, orem pela Rai, pelo Douglas. E não deixem de confiar e adorar a Deus mesmo nos dias maus, porque Deus, Ele é bom, independente do dia bom ou do dia mau, porque é o caráter dele, né?